mas mais do que isso, o profético ele é fundamentado no amor que Deus sente, no amor que vem de Deus. Então, por isso que eu também, nessa caminhada de relacionamento, o propósito é que eu conheça mais do coração e da mente de Deus. A primeira coisa, quando nós pensamos no profético, é aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz dele. Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem e me seguem. E essa era uma analogia que ele traz de uma forma muito interessante. Na época em que Jesus viveu em Jerusalém, haviam muitos pastores de ovelhas. E conta a história e a cultura que esses pastores tinham tanto relacionamento e intimidade com as suas ovelhas. Quando elas nasciam, eles cuidavam delas tão perto que elas eram capazes realmente de reconhecer a voz dos seus pastores. Então, quando eles iam, por exemplo, para cidades, para comercializar e levavam as suas ovelhas, os seus rebanhos, para que eles pudessem, então, comercializá-las, inclusive, a história conta que haviam os locais em que eram os apriscos das ovelhas, onde eles deixavam as suas ovelhas para entrar no centro comercial e poder fazer as suas negociações. Agora, olha que curioso, nesse aprisco ficavam várias ovelhas de vários pastores diferentes. E quando eles voltavam para pegar suas ovelhas e levá-las de volta para o pasto, para onde elas ficavam com ele, muitas vezes era longe ali da cidade, do centro comercial, e quando ele não as deixava lá, mas as levava de volta, ele apenas chamava as suas ovelhas e elas reconheciam a voz e seguiam o seu pastor. Por isso que Jesus usa essa analogia de que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então aqui a gente já começa a entender um princípio fundamental quando a gente fala de se mover no profético. A base, a essência do profético é o relacionamento com Deus, a intimidade. Como é que eu reconheço a voz de alguém? À medida que eu me relaciono com ela. Então, imagina se você é casado como eu, provavelmente você ouve a voz do seu cônjuge de longe ou por meio até de outros canais, às vezes ele nem está perto de você, ou até a forma como ele fala e você já sabe que é ele. Por quê? Porque existe convivência e existe intimidade entre vocês. Então, quando Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ele traz essa conotação das minhas ovelhas, ele está querendo dizer daquelas pessoas que realmente caminham, andam com ele, e por causa dessa convivência, dessa intimidade, então é possível ir reconhecendo o tom de voz, a forma, os trejeitos. Então o profético ele nasce desse princípio tão fundamental e básico. E olha que interessante, não só a intimidade, o relacionamento é a base, é o chamado para que a gente possa reconhecer a voz de Deus, mas mais do que isso, o profético ele é fundamentado no amor que Deus sente, no amor que vem de Deus. Então, por isso que eu também, nessa caminhada de relacionamento, o propósito é que eu conheça mais do coração e da mente de Deus, para que eu possa entender como é que ele pensa, o que ele sente em relação a mim, as pessoas, as situações, as cidades e as nações. Então, aqui já tem assim um princípio fundamental e o grande segredo, que é o quão mais profundo é o seu relacionamento, o quão mais profundo você cresce nesse lugar de intimidade, vai ser proporcional ao seu nível de reconhecimento e sensibilidade. Eu quero que você anote aí alguns princípios, então, além desse, eu vou falar de 4 pontos aqui para poder te ajudar. Então, a gente parte desse lugar, eu diria que é o ponto de partida, intimidade e relacionamento com Deus, para aprender a discernir como Ele fala, mas ainda assim tem um outro ponto que é muito importante também a gente levar em consideração, que é, será que
só entrar no meu lugar secreto e ficar lá conversando com Deus e fazer o exercício de ficar em silêncio para tentar escutar Ele falar com a gente, que essa é uma outra coisa que a gente vai trabalhar em outro momento aqui. É suficiente? A verdade, não. Porque quando a gente fala de intimidade e relacionamento com Deus, a gente também está falando de uma outra disciplina espiritual que, na verdade, é fundamental para você poder discernir se a voz que está fluindo na sua cabeça é a de Deus mesmo, ou se não é a sua própria voz, ou até mesmo outras vozes que podem falar conosco. E para isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu gosto muito de todo esse versículo, mas eu queria destacar essa parte final. Olha que o autor está dizendo que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, à medida que você aprende a ler as Escrituras e se relacionar com ela, 2 coisas fundamentais para que o profético cresça na sua vida vão acontecer. Uma delas é que você vai começar a conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus, os valores, a forma como Ele pensa, como eu já mencionei anteriormente. Ou seja, como Ele age, com base no quê? Como Ele toma decisões, como Ele lidera, como Ele se sente diante de situações boas e ruins. Tudo isso vai revelar o caráter de Deus. E a outra coisa que vai acontecer é que o estudo da palavra, à medida que a palavra é revelada dentro de mim e de você, ela vai nos ajudar a discernir os nossos próprios pensamentos e os propósitos do nosso coração, ou seja, ela vai nos ajudar a apurar, inclusive a separar o que pode ser nosso e o que pode ser de Deus. E ela vai nos ajudar, inclusive, a ter clareza do que são propósitos e são pensamentos do próprio Deus. Então, ler a Bíblia e buscar Deus em relacionamento e intimidade também com a palavra é fundamental. Eu diria que tanto orar e parar para escutar literalmente, ficar em silêncio, mas também ler a palavra estão no mesmo nível de importância quando a gente fala de construir relacionamento. Uma vez que Deus nos deixou a palavra, que é a própria revelação de Jesus e dele e do Espírito Santo, para que a gente pudesse então conhecer essas dimensões da natureza dele. Porque diferente de uma pessoa real que eu e você convivemos, como é que a gente conhece com profundidade? A gente conhece conversando, a gente conhece ouvindo. Então Deus deixa a palavra dele como uma forma de comunicação, tanto para que a gente escute ele por meio daquilo que está escrito, tanto para que a gente possa também conversar com ele de acordo com o que ele está falando. Então, isso é fundamental, não tem como. E são as Escrituras, e a gente vai ver isso também com mais profundidade em outro momento, que de fato validam e nos ajudam a discernir se aquilo que a gente está ouvindo vem do coração de Deus ou algo que o nosso coração produziu, mesmo que com boas intenções, mas pode ser que não seja aquilo que é Deus falando de fato, tá bom? Então, a recomendação que eu já deixo aqui para você é, para que você consiga crescer, você precisa fazer do estudo da palavra um estilo de vida. Você precisa realmente buscar a disciplina e não só de fazer, por exemplo, um devocional que você vai ler, sei lá, 1 capítulo, 2 por dia, o que já é muito bom, e faça isso, mas você precisa conhecer a Bíblia de uma forma mais macro, mais profunda, entendendo contextos culturais, entendendo o plano, a revelação de Deus, do início ao fim, né? Para que você então possa ampliar a sua percepção do que Deus está falando.
tá bom? O outro ponto é a compreensão também de que Deus ele fala de muitas maneiras. Então, ele não se limita a apenas uma forma. Deus fala através da palavra, ele fala através de pessoas, ele fala através de mensagens, ele fala através da natureza, ele fala através de sonhos, visões, ele fala através de impressões. A Bíblia fala da voz mansa e suave de Deus. Então, quanto mais a gente entender isso e se abrir, fica muito mais fácil também da gente compreender essa diversidade da forma que Deus fala. E ao mesmo tempo, a gente não coloca ele num lugar, sabe, limitado, encaixotado, porque Deus pode estar falando com você por meio de uma situação que está acontecendo na sua frente, que nem tem a ver com você, e de repente aquele acontecimento começa a ministrar o teu coração e você começa a discernir que o Espírito Santo está usando aquilo como ferramenta para poder edificar o teu coração. Quantas vezes, ouvindo pessoas contarem histórias ou mesmo assistindo um filme no cinema, eu saí ministrada por algo que Deus falou comigo? Eu sei que existem coisas que até são mais óbvias, livros, músicas, mas o cuidado também da gente não tornar tudo tão óbvio que a gente acaba não percebendo que Deus continua falando por meio dessas coisas também que são mais comuns. E aí, uma recomendação que eu também te deixo aqui nesse ponto é você exercitar a prática do silêncio, para que você consiga discernir os barulhos que estão na sua mente. Então, pratique o silêncio, separe um tempo dentro do seu tempo de oração, de devocional, para você simplesmente exercitar a escuta e também para você orar em línguas e deixar com que o Espírito Santo produza aquilo que você não pode produzir. E aí também muitas vezes o espaço que a gente consegue dar para que ele opere de maneira livre, sem a nossa interferência. O terceiro ponto que eu quero trazer é que ouvir a voz de Deus e crescer nesse amadurecimento é tão importante. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu ouço, mais eu consigo entender o que é viver dependente do Senhor. E viver a dependência do Senhor é fundamental para conseguir caminhar e construir uma jornada que te leve e me leva para o destino que Ele tem projetado. Então, por exemplo, a palavra diz em Provérbios 3, 5 e 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como é que eu vou confiar em alguém de todo o meu coração se eu não conhecer essa pessoa de todo o meu coração? Tá fazendo sentido? Então, tá entendendo que é uma coisa completa a outra e também é uma construção? Muitas vezes a gente quer desfrutar de um nível de maturidade tão avançado, mas a gente não construiu o alicerce, a gente não construiu o início, a base, o fundamento, né? Muitas vezes a gente quer nos encontrar num lugar assim de precisão, de uma assertividade muito grande daquilo que se refere à voz, reconhecer a voz de Deus, falar por meio de Deus, ser um canal através dele. Mas a gente não vem construindo, ou a gente vai tomando decisões por impressões, mas a nossa maturidade em conhecimento da palavra, em relacionamento com ele, ainda deixa a desejar. Então, eu diria para você que se você quer crescer em maturidade e em precisão, o básico não pode deixar a desejar. Você precisa fortalecer aquilo que é de base, porque isso vai fazer com que você confie no Senhor de todo o seu coração, não fique se apoiando no seu próprio entendimento e consiga reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E ele fala assim: e se isso acontecer, ele endireitará as suas veredas. Por que Deus, de certa forma, nessa passagem, por que o autor dá a entender que Deus vai endireitar as nossas veredas? Só se a gente fizer isso, se a gente reconhecer o Senhor primeiro. Porque para pensar comigo, quando alguém vai nos ajudar a corrigir algo ou vem para nos alinhar, nos endireitar, essa pessoa só consegue sucesso, só consegue fazer isso ou influenciar isso se primeiro você permitir.
Faz sentido? Então, o que o autor está dizendo é, à medida que você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, à medida que você reconhece, que você valoriza, que você dá espaço e que você reconhece que Ele está presente, aí Ele pode endireitar as suas veredas, ou seja, Ele tem espaço, Ele tem liberdade para entrar e fazer aquilo pelo qual Ele está se propondo a fazer. Então, ouvir a voz de Deus nos ensina a depender dEle, nos ajuda a nos guiar no caminho dEle, num caminho de vida em abundância, de propósito, e também nos ajuda a permitir com que Ele venha endireitar as coisas que estão tortas ou que estão desalinhadas na nossa vida. Tudo bem? Então, super importante você se lembrar disso, que ouvir a voz de Deus também é uma forma de construir em você internamente uma maturidade que te leva a uma dependência e submissão, que te leva em direção ao plano e à vontade de Deus para você. E por último, nesse vídeo aqui eu quero falar de um quarto princípio, é que a gente sabe, mas o quanto a gente fomenta e deseja isso constantemente, que é o encontro com Deus, transforma a nossa vida. O encontro com Deus, ele é tão poderoso que nos enche da presença dEle, do poder dEle, e literalmente nos leva para um lugar de transformação interna que nenhum outro método, nem ninguém, por melhor que seja, e eu até falo aqui um pouco, Deus criou a ciência, Deus criou meios pelos quais nos ajudam a evoluir, até curar uma doença, ou mesmo uma questão de desenvolvimento, de saúde mental, emocional, e tudo isso é muito bom e a gente não vai desprezar. E muitas vezes a gente é o próprio instrumento nesse sentido para o que Deus vai fazer. Mas acima disso existe algo que é muito profundo e transformador, que é possível alcançar por meio de um relacionamento constante com Deus. Então, por isso até que em Êxodo 33 tem vários exemplos na Bíblia, mas eu selecionei alguns. 33:14 fala assim: respondeu o Senhor, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então, a presença de Deus conosco, ela é capaz de nos dar descanso, nos tornar confiantes, nos tornar habilitados, inclusive para enfrentar situações que talvez sozinhos ou com a capacidade natural que a gente tem, que a gente é capaz de desenvolver, a gente conseguiria, que as nossas habilidades não podem alcançar. A presença de Deus é fundamental. Eu gosto muito daquela passagem que Moisés, ele está conversando com Deus, ele fala: Deus, eu não vou se a sua presença não for comigo. E essa é uma oração que está sempre no meu coração, que eu estou sempre colocando: Deus, aqui mesmo. É uma oração que tem a ver com o que a gente está fazendo. Eu não quero ir, eu não quero estar aqui, eu não quero fazer algo se de fato a sua presença não estiver comigo. E para isso eu preciso continuamente nutrir a presença de Deus na nossa vida, né? Por isso que a gente fala que encontros com Deus são transformadores. E eu não estou falando só de coisas externas no sentido de milagres, sinais, mas principalmente daquilo que Ele produz no nosso caráter, daquilo que Ele produz no nosso coração e da transformação de mentalidade que acontece à medida então que eu me encontro com Ele e que eu me relaciono com a palavra. Então eu quero que você pare por um momento e medite. Você para aí uns 2, 3 minutinhos, pensa nesses 4 pontos que a gente falou, lembra do início, né, da introdução que a gente fez sobre intimidade, sobre se relacionar com o Espírito Santo, sobre a base ser o amor, e também para meditar, né, no fato de que a Bíblia é o alicerce, Deus fala de muitas maneiras, mas a gente precisa estar sensível. Depender de Deus nos leva a caminhar de acordo com a sua vontade e o poder do encontro de Deus nas nossas vidas e o quanto a gente precisa disso para ir além daquilo que a gente pode ir. A gente começou, se você assistiu o vídeo introdutório aqui desse canal,
você vai ver que uma das coisas que eu falei é que isso não é apenas um projeto, mas é um chamado para quem deseja viver de forma mais profunda e impactante e mais precisa e madura, sendo um canal de Deus também, ouvindo melhor a voz dele, sendo um canal de Deus para essa geração, para a sociedade. Então, isso é básico, mas ao mesmo tempo é fundamental. É como um alicerce para que eu e você possamos construir essa casa fundamentada na rocha e não na areia, porque a gente sabe que na areia pode ser mais fácil, mais rápido, mas a hora que vem o vento e a tempestade, ela não vai parar em pé. E o meu objetivo aqui é te ajudar a construir uma casa na rocha. Então, se você gostou, deixe os seus comentários, se você tiver perguntas, sugestões, também coloca aqui e a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Até mais!